Estamos de volta com um destaque importante para o mercado de grãos e também de pecuária aqui no Brasil. O volume de contratos negociados na BMF-Bovespa não param de cair. Exatamente. Aliás, quem acompanha a Agricultura BR, a gente tem sempre destacado, quando mostra contrato para milho, com etanol e também soja, por exemplo, o número de contratos extremamente reduzidos. Nós até citamos, agora há pouco mostrávamos o café negociado lá na Bolsa Paulista, apenas uma posição negociada e com poucos contratos, pouco volume. E essa é uma tendência que vem ocorrendo na Bolsa Brasileira e que você vai ver agora no levantamento exclusivo feito pela agência Rural Business, o que aconteceu no comparativo entre os meses de agosto e setembro. Nós temos aqui a comparação de setembro com agosto em relação a milho, etanol, boi, soja e também café. Você observa aqui que o milho teve valores muito interessantes no mês de setembro, veio com uma alta de 12,4% se comparado com o mesmo período, mas com o mês de agosto deste ano. Em relação ao milho, ele fechou o período com 94.679 contratos em setembro, diante de 84.221 contratos no mês de agosto. Então o milho vem numa posição positiva, mas os outros, aí vem com uma situação bem ruim. No caso do etanol, a diferença é negativa. A diferença é negativa em 24,5%. Nós temos aqui os contratos futuros para o boi gordo, que registraram 55.063 contratos em setembro, contra 80.577 contratos no mês de agosto. Ali nós vimos o etanol, vou trazer o número do etanol, número interessante. O etanol hidratado registrou 1.950 contratos em setembro, 2.583 em agosto, portanto, queda de 24,5% para o etanol, queda de 31,7% para o boi. No caso da soja, também tem redução. Foram 2.889 contratos em setembro contra 4.731 contratos em agosto. O mercado do café é aquele que você mais vê aqui no Agricultura BR, teve uma redução de 71,3%. Contratos em setembro foram 6.155 contratos, enquanto que em agosto 21.436. Então o estudo aqui mostra muito claramente a redução que se teve nesse mês de setembro comparado com o mês imediatamente anterior em relação aos contratos realizados com milho, etanol, boi, soja e café na Bolsa Paulista. Você acompanhava há pouco com o Fabiano a queda expressiva no volume de contratos negociados para as commodities agropecuárias no Brasil. E quer ver só? Dá uma olhada só como estão os negócios com café na BMF-Bovespa. Olha que tem um volume baixo de contratos sendo negociados, contratos apenas para a posição de dezembro de 2015. Ela tem 1.830 contratos que valem neste momento $153,20 pela saca de 60 quilos. Essa posição cai 1,16% agora. Esse é um exemplo para trazer para você o quanto que há poucas negociações, em especial com o café na BMF-Bovespa. O número que você acompanhava há pouco é que o número de volumes de contratos caiu 71% na comparação de setembro com o mês de agosto deste ano. Por isso, você tem as informações aqui com os contratos do café na BMF-Bovespa, mas também sempre acompanha com o que acontece no mercado internacional.
Bom, já que nós mostramos de novo o café na Bolsa Paulista e esse número de contratos muito pequeno, reduzido e apenas em dezembro, vamos trazer agora rapidamente o café arábica em Nova York, porque essa sim é a referência para quem produz café. E nós temos hoje as posições em queda, essa queda diminuiu um pouco agora, mas continua com queda. Posição de dezembro vem com queda de 1,87%, $1,25 mais 70 por libra peso. Março vem com queda de 1,75%, $1,28 mais 90 por libra peso. Maio, $1,30 mais 80 por libra peso, queda de 1,87%. E julho do próximo ano, $1,32 mais 30 por libra peso, a queda para essa posição é de 2,03%, dia de queda para o café em Nova York, café arábica. O plantio da soja segue lento no estado do Mato Grosso porque falta chuva suficiente para fazer a semeadura. Além disso, há atrasos na entrega de insumos em algumas regiões do estado. Quem conta melhor essa situação para a gente é Valdir Pacheco. A safra 2015-2016 de soja começou com irregularidade nas chuvas do centro-oeste, o que é comum em anos de El Ninho. Mas em uma safra marcada por margens mais apertadas e temor de perdas, o plantio segue limitado às áreas com baixa umidade e a talhões irrigados. Pancadas esparsas atingiram o norte, o oeste e pontos do sul, mas não foram suficientes para dar ritmo ao plantio, que está em 2% contra 5% há um ano. A área estimada para o atual ciclo é de 9,2 milhões de hectares, segundo os especialistas. Na região de Nova Mutum, no médio norte do estado, algumas propriedades receberam até 50 milímetros de chuvas e os produtores aproveitaram para semear, mas há casos de atraso na entrega de insumos. Em Campo Novo do Parecis, ao noroeste do estado, só quem recebeu boas chuvas e pretende plantar algodão depois da soja entrou em campo. No sul, apenas pancadas irregulares foram reportadas e o plantio segue lento. Em Primavera do Leste, por exemplo, somente quem produz em áreas sob pivô e quem vai plantar algodão safrinha está semeando. De acordo com a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, não mais que 100 hectares devem ter sido plantados nas últimas semanas. Quem teve pivô começou o plantio. Porém, devido à pouca quantidade de chuva, os produtores não estão começando ou quem começa de forma cautelosa. Como frisa a entidade, o medo de replantio é ainda muito grande entre os produtores, já que a safra atual atingiu custos recordes, muito próximo a R$ 3.000 por hectare. A realidade no norte mato-grossense é semelhante às demais regiões. Por aqui, as chuvas não começaram de maneira regular e o plantio deve começar de fato em meados de outubro. Um fator que tem contribuído muito para essa timidez é pelo momento econômico do país e o produtor está precavido para tomar qualquer decisão que impacte no seu bolso. Valdir Pacheco, para o SBA. Bom, pelas informações da Somar Meteorologia, enfim voltou a chover lá no estado do Mato Grosso, para a alegria dos produtores. A gente vai saber agora com a Thaís Baroni como que fica a condição nos próximos dias. Vamos ao vivo então até São Paulo falar com ela. Thaís, essa chuva que caiu no Mato Grosso, ela vai ser contínua ou é só uma chuva passageira? Boa tarde, Juliana. Nos próximos dias, essa chuva deve continuar, sim, sobre o estado do Mato Grosso e também sobre grande parte da região centro-oeste do país. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva em todo o estado mato-grossense, também sobre o interior de Goiás e extremo norte do estado do Mato Grosso do Sul. Amanhã continua chovendo por lá, as pancadas de chuva já se espalham mais sobre o Mato Grosso do Sul, continuam atingindo todo o estado do Mato Grosso e perdem um pouco de força sobre Goiás, mas na sexta-feira que essa chuva ganha mais força ainda, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul, no oeste e também sul do estado. No estado do Mato Grosso continua chovendo, aquelas pancadas de chuva de fim de tarde que podem vir até com forte intensidade. Como a gente observa aqui pelo acumulado, até o dia 11 de outubro deve chover aproximadamente 50 milímetros na região central do estado, 30 milímetros mais ao sul, também sobre o Mato Grosso do Sul, 15 milímetros a oeste do estado
estado. Então aí até pelo menos o dia 11, as chuvas devem ser contínuas e até com forte intensidade sobre o centro-oeste do país. É a partir do dia 12 que as chuvas voltam a perder um pouco de força por lá. Vai continuar chovendo, mas bem pouco sobre o estado do Mato Grosso, apenas 5 milímetros na região central, 15 milímetros no oeste e também 5 milímetros entre o Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás. Tá certo, Thaís. Olha só, vamos falar agora, perguntar como é que fica a previsão do tempo para a região sudeste do país, em especial para o estado de Minas Gerais. Aliás, atendendo o Herbert de Simonésia, interior de Minas Gerais, acabou de entrar em contato com a Agricultura BR, ele quer saber como que fica a previsão, Thaís, para o estado dele, e nós queremos saber como é que fica a previsão e principalmente se essa situação em relação às chuvas em Minas Gerais, se ela continua nos próximos dias. Olha, Fabiana, a previsão para Minas não é de muita chuva para os próximos dias, não. Como a gente pode observar aqui pelo acumulado, até o dia 11, as instabilidades devem se concentrar mais sobre o estado de São Paulo, 30 milímetros sobre o sul e mais de 50 milímetros no oeste. Sobre Minas, até o dia 11, o tempo vai ficar seco e não há previsão de muita chuva. A partir do dia 12, as instabilidades voltam mais sobre o interior do estado de Minas Gerais, mas provocando aquela chuva ainda fraca e irregular, apenas 5 milímetros na região central e também no oeste do estado. É mais no sul do estado de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo, é que chove um pouco mais durante esse período, uma chuva de até 30 milímetros acumulados, mas que não deve ser aí suficiente para manter os níveis de umidade no solo elevados por lá. Na faixa norte do estado, ainda uma condição de tempo bastante seco até o dia 16. A partir do dia 17, as instabilidades avançam um pouco mais sobre o norte do estado, sobre o extremo norte, ainda tempo seco, e essas instabilidades aqui sobre a região central ainda vão continuar trazendo uma chuva bem irregular, mal distribuída, que não traz grandes volumes de chuva. Chuva perde também intensidade sobre o estado de São Paulo, apenas 15 milímetros na faixa leste. Deve voltar a chover também sobre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo até o dia 21. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Thaís. Daqui a pouco, outros destaques para a previsão do tempo. Você fica agora com as cotações da soja hoje em todo o país. E o Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações, parceria com a agência Rural Business. E hoje o destaque são as ações da Minerva Foods. Minerva Foods que ontem caía forte, caía mais de 5% os valores das suas ações na BMF Bovespa. Vamos saber agora como é que estão neste momento os negócios com a Minerva Foods. Nós temos aqui a Minerva Foods sendo negociada, a sigla aqui de negócios é BIF 3, e ela vem negociada R$ 13,11 neste momento, com uma queda de 1,05%, assim vem sendo negociada as ações da Minerva Foods no dia de hoje. E olha, de acordo com a agência Rural Business, a equipe de pecuária de corte, o banco americano Goldman Sachs anunciou um rebaixamento do indicador, de indicando compra das ações dessa empresa, da Minerva Foods. Agora, eles perdem essa situação, foi rebaixada, houve um rebaixamento de indicação, não está indicando compra, por conta, de acordo com esse banco, do limite potencial de alta das ações, foi o que o banco afirmou. O preço-alvo definido pelo banco para as ações da Minerva em 12 meses é de R$ 13,00, portanto, abaixo da atual cotação. Você vê aqui que a cotação atual agora R$ 13,10, caiu mais um pouco agora as ações da Minerva Foods, acumula entre ontem e hoje, se encerrassem os negócios agora, essa queda seria quase de 6,5% para as ações da Minerva
Foods. E outra coisa, uma outra situação, de acordo com o banco, é que a Minerva segue bem posicionada para se beneficiar do crescimento da demanda global. Sobre este assunto, o analista Júlio Brissac, ele fez o seguinte comentário, que o banco ele não considerou ou não trouxe essa consideração de que enquanto o dólar estiver caro ou a moeda brasileira desvalorizada frente ao dólar, o Minerva Foods vai continuar tendo um faturamento em reais extremamente elevado, porque o Minerva Foods conduz a sua produção fabril para a exportação. Com isso, tem um faturamento extremamente elevado por conta do dólar alto aqui no país. Destaque agora para o mercado do arroz aqui no Brasil. Olha, pesquisadores do CPE informam que mesmo com negócios lentos, os preços do arroz em casca seguem firmes no mercado, em especial o mercado gaúcho, que é referência para o setor aqui no país. No dia de ontem, atingiu mais uma vez o patamar de R$ 40 a saca. A gente acompanha agora no gráfico a evolução nos últimos dias. Você tem acompanhado aqui com a gente a recuperação de pouco a pouco para o preço do arroz em casca aqui no Brasil. No dia de ontem, 6 de outubro, a saca de 50 quilos fechou o dia negociada a R$ 40,23, levando como consideração o estado gaúcho. A alta do dia 5 até o dia 6 foi de 0,73% no dia. Se a gente acompanhar agora a evolução no mês de outubro como um todo, levando em consideração do dia 1º, quando a saca valia R$ 40,09, ela chegou a atingir esse patamar de 40, mas recuava logo em seguida. A alta é de 0,80% no mês. Você tem acompanhado aqui com a gente no Agricultura BR essa evolução, portanto, com o preço da casca, com o preço do arroz em casca saindo de R$ 34, valor que a gente via há poucos meses atrás, e recuperando pouco a pouco esse seu patamar mais elevado. Esse preço de R$ 40 a saca é o mais alto da história para o estado gaúcho. A gente confere agora mais cotações do mercado por lá, de acordo com a Farsul, a Federação dos Produtores do Rio Grande do Sul. Você acabou acompanhando a cotação do boi gordo, daqui a pouco você tem as cotações do arroz. E olha, o sul do país é o maior produtor de arroz, em especial o Rio Grande do Sul. E lá no sul teve um tempo agora de tempo mais firme, mas parece que as chuvas vão voltar. Quem fala a respeito deste assunto é a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR. Volta a chover em outubro, vai chover mais que em setembro, Thaís? Boa tarde, Fabiano. Vai sim, outubro promete ser mais chuvoso que o mês de setembro. Uma frente fria que chegou lá na região sul na noite de ontem já provocou chuva forte por lá. Nas últimas 10 horas já choveu mais de 100 milímetros em algumas cidades, como São Gabriel, mais de 95 milímetros em Uruguaiana. E essa chuva forte deve continuar por lá nos próximos dias. Como a gente observa aqui pelas imagens de satélite, nuvens bastante carregadas já sobre o Rio Grande do Sul. Na tarde de hoje, a previsão é de pancadas de chuva bem fortes em toda essa área escura aqui do mapa. Nessa área há risco para temporais, com descargas elétricas, ventania e até queda de granizo. Sobre Santa Catarina, a chuva vem com um pouco menos de intensidade ainda hoje, mas a partir de amanhã a situação
muda por lá também. Há risco de temporais desde o sul do estado de Santa Catarina, toda a faixa norte do Rio Grande do Sul, ainda com risco para chuva forte e temporais na tarde desta quinta-feira. E na sexta-feira a situação piora ainda mais. As instabilidades se espalham já sobre toda a região sul do país. Em toda essa área escura do mapa, há risco para chuva forte também com temporais, queda de granizo, ventania e descargas elétricas. Como a gente pode ver aqui pelo acumulado, até o dia 11 vai chover mais de 130 milímetros nessa área entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também sobre o leste do Paraná é muita chuva vindo por aí até pelo menos o dia 11. E a partir do dia 12 a chuva perde um pouco de força por lá, apenas 30 milímetros de maneira geral nos 3 estados, mas ainda assim uma chuva contínua que vai manter o solo da região já bastante úmido, vai continuar mais úmido aí nos próximos dias. E a partir do dia 17 a chuva vai voltar a ganhar força, principalmente entre o leste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, mais de 70 milímetros acumulados nessa região. E depois do dia 21 também a previsão ainda é de mais chuva sobre a região sul do país. A notícia não é muito boa para os produtores da região. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. Por aqui, agora sim, você confere as cotações do arroz em casca e também beneficiado para o estado gaúcho. Por aqui o assunto agora é o mercado internacional do trigo. Trigo que tem até apresentado nos últimos pregões alta, hoje vem em queda. E é o que você acompanha comigo, trigo negociado na Bolsa de Chicago. Posição de dezembro perde agora 1,80%, negociado a $5,16, mais 75 por bushel. Posição de março, negociada a $5,23, mais 75 por bushel, queda de 1,73%. Maio, $5,28, mais 75 por bushel, queda de 1,67%. E julho de 2016 é negociada a $5,32 por bushel, queda de 1,57%. É o que nós temos hoje para o trigo que vai sendo negociado em Chicago. Trigo que apresentou até alguns números positivos nos últimos pregões, mostra que não tem muita força para manter ou dar manutenção nessas altas que nós vimos nos últimos dias. O que acontece é que se tem dentro do cenário internacional do trigo, a ex-União Soviética, a Rússia especialmente, os países ali que também fazem parte, passando já por uma situação complicada em questão ao clima e eles estão começando semeadura das culturas de inverno. E isso tem atrapalhado um pouco os trabalhos por lá. Já na Austrália, a Austrália enfrenta uma forte seca, fenômeno climático, atrapalhando bastante a produção australiana. Esses dois elementos, todos eles ligados ao clima e também ao El Niño, estão ainda influenciando, trazendo impactos sobre os negócios com trigo, porque aí se imagina uma produção internacional um pouco menor para a temporada. Mas a verdade é que a temporada ela já é estimada com uma safra muito grande. Hoje você vê de novo o trigo recuando em Chicago. Vamos ver agora alguns números em relação aos Estados Unidos, que é o maior exportador individual de trigo do mundo. Você tem aqui o que acontece com o trigo de inverno em relação à área plantada, que atinge 49% na primeira semana de outubro. Fica abaixo do que se tinha no ano de 2014, como você pode observar, e tem também aqui, para esses 49%, fica abaixo da média dos últimos anos. A média dos últimos anos foi de 51%, portanto, 49% agora para a primeira semana de outubro. Dando continuidade às informações do mercado do trigo, agora nós trazemos a produção. Você tem a produção norte-americana e o que aconteceu com a última temporada, já que no dia 30 de setembro houve revisões desses números. Você tem aqui a projeção do Departamento de Agricultura americano, que trouxe a temporada
14,15 com 5.130.000 toneladas, 15,16 com 55.840.000 toneladas, de acordo com a última revisão que nós tivemos no dia 30 de setembro pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos agora trazer mais um número, um cenário gráfico para o mercado internacional do trigo, agora mostrando como é que estão os embarques com este cereal, falando de Estados Unidos. Você tem aqui as inspeções norte-americanas, nós temos aqui que na temporada 14-15 foram inspecionadas 9.580.000 toneladas na 18ª semana da temporada, enquanto que agora na 15-16, 8.030.000 toneladas vem com déficit de 16,2% entre um ano e outro. E olha que a previsão para os americanos é de uma exportação de quase 2 milhões de toneladas a mais na temporada atual. Nos últimos meses, pesquisadores confirmaram a entrada de 3 novas pragas agrícolas no Brasil, até então inéditas no país. São 2 insetos e uma planta daninha que atacam lavouras de soja, milho e algodão e podem causar perdas de até 91% na produção. A primeira delas é a praga mosca da haste da soja, que foi detectada este ano pela primeira vez no Rio Grande do Sul. A origem mais provável é que tenha vindo da Argentina e do Paraguai, países que já são amplamente contaminados e que fazem fronteira com o país. Na Austrália, a praga é constante e chega a causar perdas de até 30% na produção. Do Ceará, vem a preocupação com uma outra praga, a lagarta Helicoverpa puntígera, uma parente da Helicoverpa armígera, que pode reduzir a produção em até 16 sacas por hectare de soja, 54 sacas no milho e de até 76 sacas no algodão. Já a terceira praga identificada nos últimos meses aqui no Brasil foi a Amaranthus palmeri, uma erva daninha que ataca o milho, a soja e o algodão, causando prejuízos de até 91% da lavoura. A planta é a principal preocupação dos cotonicultores dos Estados Unidos e foi encontrada neste ano em lavouras de algodão no Mato Grosso. Ela chama atenção por ser bastante resistente a herbicidas. A Associação Nacional de Defesa Vegetal alerta ainda para a possibilidade de novas contaminações com a vinda de estrangeiros ao país em eventos internacionais, como as Olimpíadas, por exemplo, que acontece no Rio de Janeiro em menos de um ano. O presidente da agência destaca ainda a lentidão no processo de regulamentação de novos produtos para fazer o controle fitossanitário. Nas palavras dele, a burocracia é mais perversa do que a praga. A recomendação para o setor é ficar atento às medidas preventivas básicas, como a rotação de culturas e também encontrar a melhor recomendação de controle junto a especialistas da área. Por aqui o destaque volta a ser no mercado internacional da soja e o dólar também. A gente começa trazendo os números da soja em Chicago, então, que nesse momento vem operando em alta. Acompanhe com a gente a oleaginosa vindo em variação positiva neste momento. A posição de novembro é negociada agora a $8,91 mais 25 por bushel, com alta de 0,36%. Mas se você notar bem na cotação máxima do dia, esse valor já foi bem superior, então a alta acontece agora, mas ela é bem mais lenta. A posição de janeiro vem agora com alta de 0,36%, negociada a $8,95 mais 25. Já a posição de março, $8,99 por bushel, com alta de 0,41%. Essa posição
já foi negociada acima de 9 dólares hoje. A posição de maio de 2016, essa vem negociada acima de 9 a 9 dólares 3 centes mais 25 por bushel, com alta de 0,44 no momento. Olha, hoje você acompanhou aqui na Agricultura BR que os indicadores para milho e para soja tiveram redução aqui no Brasil. Isso acontece por conta do dólar. O dólar vai perdendo força no mundo todo por conta da expectativa de não haver mudança em taxa de juros nos Estados Unidos. Isso reflete nos negócios com a soja, com o milho, também com carne bovina, os produtos da pauta de exportação. Vamos saber agora como é que vem sendo negociado o dólar, que vinha com nova queda. A queda continua, Juliana, mas olha só, o dólar já volta a operar mais uma vez acima da marca de R$ 3,80. Hoje, durante o programa, operou durante todo ele abaixo de R$ 3,80. Agora vem a R$ 3,82 mais 8, uma queda neste momento de 0,33% para a moeda norte-americana. Bom, esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Antes de encerrarmos, a gente lembra com você quais foram os principais destaques de hoje. Um deles está ligado à China e também ao consumo e produção de café por lá. Você viu também aqui que os contratos negociados na BMF-Bovespa para produtos agrícolas e pecuários vêm caindo com muita força. Você viu também que no mês de setembro, as commodities agrícolas negociadas na Bolsa Paulista tiveram um número de contratos bastante reduzidos em relação ao mês de agosto. E ainda nessa edição, você conferiu, inclusive agora há pouco com a gente, quais são as 3 novas pragas agrícolas que já preocupam os produtores brasileiros. Nós ficamos por aqui desejando a você uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.